Hi everybody! Hoje nós vamos estudar a third conditional, a terceira condicional do inglês. Eu sempre costumo brincar com os meus alunos que essa estrutura ela é usada para o tempo do arrependimento, quando a gente se arrepende de alguma coisa e fica imaginando como o passado poderia ter sido diferente. Pense uma situação assim, vamos fazer uma trilha, no meio da mata, nós precisamos de um mapa. Agora imaginem que a gente esqueceu o mapa em casa e acabamos perdendo a trilha. Então a gente fica imaginando, se eu tivesse levado o mapa, teria sido diferente, a gente não teria se perdido na trilha. Então, eu coloquei como exemplo aqui, If we had brought a map with us. Se nós tivéssemos trazido um mapa com a gente, we wouldn't have lost the track. Nós não teríamos perdido a trilha. Essa é uma estrutura típica da terceira condicional, então como é que funciona? Aqui, nessa parte do que poderia ter sido diferente, eu vou usar o would, aqui no exemplo está na forma negativa, mas seria o would, com o verbo auxiliar have, mais um particípio, lost é o particípio do verbo perder, lose, então aqui o particípio. E na parte onde eu tenho o se, que é a condição, ou seja, o que poderia ter sido diferente, eu vou usar o had mais o particípio, que é uma estrutura típica do past participle. Então, assim, eu fico pensando o que poderia ter sido diferente. Então, é nesse sentido que eu uso a terceira condicional. Sempre como o passado poderia ter sido diferente, mas já não pode ser mudado. Aí, ele é muito usado, então, com situações imaginárias e com um passado alternativo, que não pode ser mudado, it can't be changed. Então, nessa situação, refletindo sobre o passado, nós usamos a third conditional. Aqui temos mais alguns exemplos para vocês fixarem e assimilarem melhor essa questão. If he hadn't taken so long to call the company. Se ele não tivesse levado tanto tempo para ligar para a empresa, he would have been hired. Ele teria sido contratado. Então aqui, de novo, nós temos uma situação que eu penso que poderia ter sido diferente no passado, usando nessa situação aqui o hadn't, está na negativa, o particípio, acompanhando o if. Então seria uma estrutura do past perfect. E depois a consequência, o que também poderia ter acontecido. He would have been hired. Ele teria sido contratado. O verbo hire em inglês, ele quer dizer contratar um funcionário, um colaborador para a empresa. Então nós temos aqui mais um exemplo dessa estrutura. Então pensando dessa forma, vamos raciocinar aqui com outras duas estruturas que são semelhantes aqui dentro da third conditional. Eu também posso usar, além do had mais participle, com would have mais participle, eu posso usar essas outras duas expressões que eu vou apresentar aqui embaixo. Por exemplo, if only he had listened to what his friends had been telling him, eu estou imaginando, se ao menos ele tivesse escutado o que os amigos estavam tentando dizer para ele, eu estou imaginando uma situação que poderia ter sido diferente no passado. He didn't listen, ele não ouviu, então não tem mais como mudar. Então essa expressão if only também é usada nesse sentido, de um passado alternativo, de um passado imaginário. Uma outra expressão semelhante é quando a gente usa I wish, que quer dizer eu gostaria. I wish you had called me. Eu gostaria que você tivesse me ligado, so I could have helped you with the test. Então, de modo que eu pudesse ter te ajudado com o teste. Só que you didn't call me, tu não me ligou, então não teve como eu te ajudar. Então aqui eu tenho mais duas situações que a gente usa, essas duas expressões são importantes. If only e I wish. Esse if only seria se ao menos você tivesse, me ligado. Isso também me faz lembrar de dizer para vocês uma coisa bem importante. No inglês, nem sempre, pessoal, vai dar para traduzir literalmente as frases. Por isso que é importante vocês conhecerem essas estruturas, essas expressões. Porque imaginem a situação, tá lendo um texto e aí aparece if only. Aí tu pensa, only quer dizer somente.
se somente ele tivesse ouvido o que falamos para ele. Não é bem isso, né? Em português a gente fala, se ao menos ele tivesse. Então são expressões equivalentes. Por isso que é importante conhecê-las para na hora de estar lendo um texto conseguir captar bem direitinho a informação que está passada. Então, a mesma coisa acontece aqui com I wish you had called me. Eu gostaria que você tivesse me ligado, né? Também é uma expressão usada para falar sobre esse passado alternativo. Então, eu espero que vocês tenham compreendido a third conditional. Qualquer coisa, nas nossas videoaulas, vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre a questão do participle e também sobre a questão do past perfect, que daí fica bem claro para vocês essa estrutura e a combinação dos dois para formar a third conditional. Obrigada pela atenção, até mais, bye bye!